a aula, né, a proposta da aula hoje era falar um pouco sobre o processo estocástico, né, o processo, e depois a gente vai falar da cadeia de Markov. São basicamente sinônimos aqui para nós. Então, o processo estocástico ele é um modelo probabilístico, né, que evolui ao longo do tempo, ou seja, existe uma relação temporal de processo estocástico, né? E ele é definido por um conjunto indexado de variáveis, né, o x de t. Né? Então, esse t aqui corresponde ao tempo em que eu estou observando. Né? E esse t aqui, então, esse conjunto indexado, né, onde o t é um conjunto de variáveis positivas, né? Ou, acho que ele diz aqui no momento, não negativas, porque o, né, só quando eu tenho x de zero é o início da observação. Né? Início da observação. Beleza. Então, x de t ele é uma característica mensurável. Né? Então, eu estou observando aquela característica naquele tempo. E, na verdade, o x de t, a característica que eu observo, né, ela é uma categoria. Para nós aqui, ela vai ser uma categoria, né, que a gente chama de estado. Né? Então, por exemplo, funciona ou não funciona? O despertador funciona? Ele está uma categoria. O despertador não funciona? É outra categoria. Tá? Então, eu poderia fazer um processo estocástico o funcionamento desse despertador, né, contar nos dias da semana. Comecei hoje, então x0, né, hoje, amanhã, depois de amanhã, e assim por diante. Quais vão ser os valores do x? Supor 0 se não se funciona e 1 se não funciona. Então, na verdade, eu teria, vamos lá, funcionou hoje, funcionou amanhã, não funcionou depois de amanhã, não funcionou de novo, funcionou de novo. Tá? Posso ver o processo estocástico dessa maneira. Certo? E aqui é um exemplo do dia seco, do dia chuvoso. Né? Então, numa estação meteorológica, eu posso ter um dia seco e um dia chuvoso. Então, a probabilidade, se é dia seco, eu marco o x de t como 0. Se é dia chuvoso, a categoria é 1. Né? E aí, o que entra na história? Né? Entra a questão de uma probabilidade. Né? Onde aqui eu vejo sempre o futuro e aqui é o hoje. Tá? Então, quando eu olho para essa probabilidade aqui, eu estou olhando para quê? Qual a probabilidade de ser um dia seco, dado que hoje choveu? Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma probabilidade condicional. Tá? Então, aqui eu tenho uma probabilidade condicional. Essa barrinha aqui está tudo muito claro. Então, eu tenho como parâmetro o hoje. Né? Hoje choveu. Mas qual a probabilidade de amanhã ser um dia seco? Tá? E aí, então, sei lá, por alguma observação, né, mais apurada, já se verificou que é de 60%. Agora, o contrário, né, amanhã é chuvoso, né, ou seja, amanhã chove, dado que hoje é um dia seco, é de 0,7. É uma probabilidade que alguém observou nessa estação meteorológica. Então, o processo estocástico, quando eu estou olhando a passagem do tempo, né, eu estou olhando para uma probabilidade condicional, tendo em vista o hoje. Eu quero saber o futuro, tendo em vista o hoje. Né? E aí é que entra a questão, né? Que a gente pode ter um gráfico. Né? A gente pode fazer um gráfico. E depois uma matriz. Né? Se a gente tem um gráfico, a gente tem uma matriz. Então, por exemplo, né? Deixa eu só ver, lembrar que as nomenclaturas 0 é seco. Né? Então, dia 0, seco. Né? Então, e aí aqui o dia 1
chuva. Categoria 1 é chuva. Então, eu posso fazer um grafo entre as categorias. Então, qual a probabilidade? Eu saio de um dia hoje, tá? Hoje é seco e vou para um dia chuvoso. Qual a probabilidade de sair de um dia seco, né? Hoje é seco, né? Qual a probabilidade de ser chuvoso, dado que hoje é seco? 0,7. Essa probabilidade aqui. Dessa maneira, qual é a probabilidade de hoje ser seco? Olha, de amanhã ser seco, dado que hoje foi seco? Essa aqui, né? Bom, é o contrário, 0 de 30%, né? Aquilo que a gente viu ali no problema do despertador. Né? Então, dado que hoje, olhando, aqui eu estou olhando, né, a probabilidade de amanhã ser seco, dado que hoje foi seco. Então, eu estou partindo do dia de hoje, né? Hoje. Hoje. Então, só tem duas possibilidades para amanhã: ou chover, ou ser seco. Da mesma maneira, eu posso pensar no gráfico da seguinte maneira. Tá? Qual a probabilidade de amanhã ser seco se hoje choveu? Tá? Essa probabilidade de 0,6. E se hoje, né, dado que hoje choveu, qual a probabilidade de amanhã chover? É 0,4. É a mesma coisa, né? A probabilidade de amanhã chover, dado que hoje também choveu, 0,4. Né? Ou seja, hoje está chovendo, então amanhã vai ser seco ou vai chover. Então, se eu sei que vai chover, o projeto de ser seco é de 1 menos a que vai chover. É aquilo que a gente fez ali no problema do despertador. Certo? Bom, a palavra estocástico, né, ela vem do grego, né, de aproximação, né, a capacidade que se tem de aproximar. E a gente tem, né, dois tipos de variável. Né? A variável que a gente chama de determinística, que é a física na sua essência, né, a física clássica, a física que vocês estudam nas disciplinas de física 1 e 2, né, é basicamente o curso de engenharia, e é algo determinístico. Né? Ou seja, eu tenho uma equação bonita ali que eu conheço bem as causas, né? As causas e efeitos estão bem determinadas e são fáceis de comprovar fisicamente. Mas eu posso ter uma variável estocástica, uma variável que depende do acaso. Né? Ou seja, a aproximação dessas variáveis aqui, elas são, né, elas vão depender de leis de probabilidade. A probabilidade não precisa depender de distribuição de probabilidade, e aí, por ter distribuição, aí as coisas ficam mais, entram no outro caminho. Tá? Então, que a gente está tentando captar o acaso. Tá? E funciona, né? Funciona bem, a estatística está demonstrando que funciona bem. Né? Enfim, então são os dois tipos de problemas que a gente tem: determinístico e estocástico. O determinístico, vocês já estão cansados de ver, que é física, é teoria das estruturas, essas coisas são teoria, né, sei lá, circuitos elétricos, ele é determinístico. Eu conheço bem a causa e efeito e a física me dá uma resposta precisa. Né? Se eu empurro a porta com uma força tal, né, a velocidade, tendo em vista a força e a massa, é aquela exata, né, diferente de sortear bolinhas numa urna. É o acaso, é estocástico. Ou, por exemplo, nós temos uma baixa flutuação do dólar, né? Sobe ou desce amanhã, isso é o acaso que vai definir, certo? Não existe uma regra assim, amanheceu com sol, dado que amanheceu com sol, dado que foi dito isso, dado que foi dito aquilo, logo vai subir. Né? Não, é um acaso. Tá?
dado ao acaso. Então, dessa maneira, ele é, por exemplo, a flutuação do dólar, ela é estocástica. Bom, e a dona cadeia de Markov? É a mesma coisa, né? A cadeia de Markov é o modelo matemático e para estudar o processo estocástico. E ela facilita, né? A premissa básica do Markov é que o futuro depende só de hoje, não depende do passado. Né? Então, aqui está o futuro, dado todo o passado. Aí botou aqui milhões de anos, né? Botou assim um monte de eventos do passado. Essa probabilidade, dado todo o passado, não precisa dela, ela se resume apenas ao hoje. A probabilidade do futuro, né? Ou seja, a probabilidade do amanhã depende do que eu conheço hoje. Então, por isso, né? Qual a probabilidade de amanhã, dado que hoje aconteceu isso? Tá? Então, isso facilita bastante, né, a análise de processos estocásticos, processos que funcionam em função do tempo. Claro que eu posso, né, o processo estocástico ele consegue captar mais coisa aqui para trás, mas enfim. Bom, e aí a gente vai começar com as formas de representação do processo estocástico, né? Então, aqui é que aqui eu tive um problema com o IJ uma hora e aqui eu não mudei, eu acho, pleno, né? Então, o estado futuro eu vou chamar de I e o estado presente, né, de J. Que no caso é a categoria, né? Que está olhando para variáveis categóricas, ou seja, chove, não chove, funciona, não funciona. Eu vou escolher a marca A, B ou C, né? Então, para nós, aqui, esse X, ele é uma categoria. Tá? Então, dessa maneira, eu posso, né, né, eu vou chamar essa probabilidade, né, a probabilidade do amanhã dado o hoje, né, ela é chamada de probabilidade de transição. E eu posso escrever ela dessa maneira. E é claro que a gente está vendo que isso está indo para onde está indo, né? Isso está indo para uma matriz. Né? Isso está indo para uma matriz. Antes de chegar lá na matriz, vamos dar uma olhada, por exemplo, aqui. Aqui eu tenho um gráfico que representa um processo estocástico. Tá? Aí eu tenho três possibilidades, né? O x de t ele pode ser 1, o x de t ele pode ser 2, e o x de t pode ser 3. Eu tenho três estados. Tá? Eu tenho três estados, eu tenho três categorias. Né? Então, e ainda eu posso montar um gráfico. Bom, e aí eu tenho aqui as probabilidades, né? Então, por exemplo, né, quando eu olho para cá, quando eu olho para o 1, né, a probabilidade de amanhã ir para... Saindo do 1, estou no 1. E a probabilidade de amanhã eu ir para o 1 é de 20%. Eu estou no 1 e amanhã eu vir para o 3 é de 45%. Eu estou no 1. A probabilidade de amanhã eu vir para o 2 é de 35%. Certo? Então, é o que ele está dizendo aqui. Então, qual a probabilidade de ir para o 3, dado que eu saí do 1? Né? A probabilidade de vir para cá, dado que eu saí do 1, 45%. Agora, qual a probabilidade de eu ir para o 1, dado que eu saí do 3? Né? É o contrário. Eu estou saindo da onde? O hoje é onde? É no 3. Eu estou no 3, a probabilidade de ir para o 1, 0,3. Agora, eu estou no 2. Tá? Eu quero a probabilidade de ir para 2, dado que eu saí do
3. Então, estou no 3. Qual a probabilidade de eu estar no 3 hoje e amanhã eu ir para 2? É de 20%. Certo? Então, isso eu consigo ler aqui nesse gráfico. Tá? E se eu tenho o gráfico, tem a matriz. Né? E aí, então, se eu tenho a matriz, aí a gente organiza, né, a matriz. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. Cor que seja neutra. Amarelo. Escrever a matriz desse gráfico. Então, eu estou olhando aqui. Então, aqui é o hoje e aqui o amanhã. Ok. Então, vamos ver. Eu vou começar com hoje. Hoje eu estou no 1. Né? Qual a probabilidade de eu estar no 1 dado, ou melhor, qual a probabilidade de eu permanecer no 1? De eu estar no 1 dado que eu estava no 1? Ou 0,2, né? Eu estou no 1 e amanhã eu vou para o 1. 20%. Tá. Qual é a probabilidade de eu ir para o 2 amanhã, né? Dado que hoje eu estava no 1. Tá? Então, fui para 2, dado que eu estava no 1. É de 0,35. E qual a probabilidade de amanhã eu ir para o 3, dado que eu estava no 0,45? Né? Ok. Agora, vamos olhar a do 2. Né? Qual a probabilidade de eu estar no 2 hoje e amanhã eu ir para o 1? 0,25. Se eu estar no 2 hoje e amanhã permanecer no 2, é de 55. Se eu estar no 2 hoje e amanhã ir por 3, 0,2. E, por fim, eu estou no 3. Qual a probabilidade de eu estar no 3 hoje e amanhã ir para o 1? 30. Qual a probabilidade de eu estar no 3 e amanhã ir para o 2? 35. E a probabilidade de estar no 3 e permanecer no 3? 15. Bom, se vocês notaram aqui, né, a soma da coluna ela tem que dar 1. Né? Então, por exemplo, se eu somar, né, se eu somar a minha coluna aqui, fecha 1. Se eu somar essa minha coluna 2, fecha 1. E se eu somar a minha coluna 3, também fecha 1. Eu estou olhando, eu estou partindo, né, daqui hoje e estou indo, né, para os outros destinos. Então, essa soma tem que fechar 1, vou fechar a probabilidade, né, porque desse ponto aqui eu vou ir para os outros. Então, as probabilidades têm que ser completas. Com essa última parte aqui, que é o seguinte, né? Para a gente finalizar, vamos olhar para esse problema que vai ilustrar, né, esse desfecho que eu vou apresentar aqui para você sobre as cadeias de Markov. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma equipe de mercado que está conduzindo um levantamento para determinar a preferência de consumidores quanto a relação de a preferência de consumidores quanto a pasta de dentes, né? Ou seja, uma marca de pasta de dentes. Então, uma amostra de 200 pessoas, né? Cada uma delas experimentou as duas marcas por alguns meses. Baseado nas respostas do levantamento, a equipe de pesquisa compilou estatísticas sobre a preferência quanto às pastas. Então, a primeira observação é que dos que usaram a marca A, né, em qualquer mês, 70% continuou a utilizá-la no mês seguinte e 30% mudaram.
Da mesma maneira, na marca B, né, na segunda constatação, dos que usaram a marca B em qualquer momento, 80% continuaram a usá-la no mês seguinte e 20% mudaram. Então, com base nessas duas informações, a gente pode montar um gráfico, uma matriz, né? Então, por exemplo, eu tenho a marca A e eu tenho a marca B. Dos que usaram a marca A, né, o que ele diz? 70% continuaram a utilizar. Ou seja, vou botar uma outra corzinha. 70% continuaram nela. Tá? Então, 70% continuaram nela. E 30% mudaram. Da marca B, 80% continuaram a usá-la. E 20% mudaram. Né? Então, está aqui a matriz, o gráfico, né, do nosso problema. Tá. Agora, se eu for olhar para a matriz, né? Se eu for olhar para a matriz. Então, quando eu olho para a matriz de transição, então eu sei que 70% dos que usaram a marca A hoje vão permanecer na marca A. E 30% dos que usaram a marca A hoje, amanhã vão para a marca B. Da mesma maneira, né, 20% dos que usaram a marca B hoje vão para a marca A, 80% dos que usaram a marca B hoje continuarão na marca B. Então, essa aqui é a matriz de transição. É uma matriz bem importante. Aí, ela é importante, ela surge exatamente nesse contexto, nessa perguntinha que vem aqui, né? Na pesquisa de pasta de dentes, existem apenas dois estados, né? Estados, usar a marca A e usar a marca B. Supondo que no começo da pesquisa, 120 pessoas, né, usaram a A e 80 pessoas começaram usando a B. Então, quando ele fala no início da pesquisa, no começo, então ele está pensando no X0. Tá? No X0, início da pesquisa. Início da pesquisa. Né? Quantas pessoas estavam usando cada marca no final do primeiro mês? Então, vamos ver o seguinte: a marca A, tá? Ela começou com 120 pessoas. Tá? Então, eu tinha 120. Né? Dessas 120, o que eu sei? Né? Continuam na marca A 70%. Né? Então, eu tenho 70% na marca A. Certo? Agora, se eu olhar para a marca B, o que eu tenho? 80% continua. Então, eu tenho quantas pessoas no início? Eu tenho 80 vezes, né, 80%. Né? Agora, o que eu tenho que acrescentar também? Né? Que dessas 120 que começaram na A, elas foram para B. E das 80 que começaram na B, 20% foi para A. Né? Eu posso reorganizar isso aqui, eu vou reorganizar essa continha da seguinte maneira. Ela está certa a continha, só para a gente depois fazer uma comparação no próximo slide. Né? Então, 120 foram para B e 80 continuaram. Se eu fizer
essa continha, né? Vou chamar aqui a minha calculadora, tá? 120 vezes 0,7 mais 80 vezes 0,2, deu erro. Esse calculador aqui, né? Não estou acostumado. 120 vezes 0,7, né? Deu 84. Mas, agora, se eu pego 80 vezes 0,2, isso dá 16. Como isso dá 100. Então, tem pessoas que vão passar a usar a marca A. Da mesma maneira, né? Eu vou ter 120 vezes 0,3, tá? 120 vezes 0,3, tá? 36 mais 80, 80 vezes 0,8. Isso aqui deve ser 64. Então, são 100. 100 vão usar a marca A e 100 vão usar a marca B no final do primeiro mês. Isso aqui eu organizei dessa maneira, por quê? Porque quando eu tenho aqui, ó, quando eu organizo assim, ó, peguei aqui 0,2 e 0,8, eu tenho aqui a matriz P, né? É a matriz P vezes, eu posso a vezes esse vetor, né, que eu vou chamar de x0, né, que é o vetor inicial. E isso aqui vai dar 100 e 100, que é o que a gente chama de x1. Então, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho uma multiplicação matricial, né? Aqui no R, né? O exemplo básico do R. Então, eu coloco aqui a minha matriz, tá? A matriz P, né? A matriz de transição. Aqui o X0, os usuários do primeiro mês. Né? Aqui é importante lembrar que se eu coloquei o X0 assim, eu preciso, para a multiplicação matricial funcione, preciso que ele fique nesse, né? As matrizes fiquem assim. Aqui é 2 por 2 e aqui tem que ser 2 por 1. Né? Quando eu faço a multiplicação, e a multiplicação matricial, né, no R, ela é desta maneira, ou seja, isso aqui é a multiplicação matricial. Tá? Eu vou chegar no 100, né? Vou chegar, né, no 100 e 100. Então, sim, existe uma multiplicação matricial aqui por trás. Né? Bom, então, essa parte aqui é só ilustrativa, porque se a gente tivesse mais uma aula sobre isso, a gente ia explorar bastante isso, né? Mas a ideia é só mostrar um pouco. Eu não, acho que nas atividades eu não coloquei nada sobre isso. Bom, mas aqui, esse esquema aqui é um esquema bem comum que aparece quando se estuda a de Markov, que é o seguinte, né? Só vamos olhar aqui primeiro. Aqui é a primeira, é o tempo zero, o início. Aqui é o primeiro mês. E aqui é o segundo mês. Vamos pegar aqui o início, primeiro mês, e aqui o segundo mês. Tá? Então, vamos olhar o que esse esquema está dizendo aqui. Bom, se no primeiro mês eu comecei com A, qual é a probabilidade de eu permanecer com A? Tá vendo? Qual é a probabilidade de eu ir para B? 30. Tá? Agora, eu já estou no segundo mês. Quem está aqui, quem está com a probabilidade de continuar com A é 70. E a probabilidade de ir para o B é 30. Da mesma maneira, de quem está no B agora ir para o A é 0,2. Quem está no B e continuar no B é 0,8.
Isso aqui é o, vamos pegar o ramo de quem saiu do A, né? Poderia ter depois ali embaixo, acho que tem o ramo de quem sai do B. E aí vem uma pergunta, né? Quem começou usando a pasta de dente em A, qual a probabilidade no segundo mês continuar usando a pasta de dente A? Ou seja, qual é a probabilidade de quem começou aqui continuar aqui? Tá? Mas a gente vai fazer isso. Então, assim, qual a probabilidade de a pessoa continuar no segundo mês ainda com a marca A? Bom, o que que acontece, né? A propriedade, o Markov, ele diz o seguinte, que o futuro depende apenas do hoje. Então, existe uma independência entre cada passo. A escolha que está aqui depende só, a escolha do futuro só depende do hoje. Então, do saindo do primeiro dia, do início para o primeiro, né? Ok, iniciou. Mas quando eu vou do primeiro para o segundo mês, a escolha do segundo mês vai depender apenas do primeiro mês. Então, existe uma independência entre cada um dos passos. Dessa maneira, no primeiro mês, né, foi de 0,7, no segundo mês foi de 0,7. Isso aqui por causa da independência, né? Ou seja, a independência, né? Ou seja, o segundo mês está independente do meio do início. Então, por isso que eu posso simplesmente multiplicar as probabilidades. Ou seja, quando eu faço essa multiplicação, eu tenho 0,49, ou seja, 49% de chance da pessoa continuar, né, no segundo mês, quem começou no primeiro mês, continuar usando a marca A no início do segundo mês, reescolher, né? Ou seja, aqui ela escolheu a marca A, aqui ela escolheu a marca A, né? Ou seja, ela foi dada a marca A para ela aqui. Aqui ela escolheu a marca A e aqui ela escolheu a marca A. Então, aqui 70% para ela continuar escolhendo a marca A e, de novo, ela escolheu a marca A, né? Agora, quem começou usando a pasta de dente A? Qual a probabilidade de, no segundo mês, né, ah, escolher a pasta B? Aqui eu acho que continuar não, aqui foi um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Estar usando a pasta B. Então, eu comecei aqui. Qual a probabilidade de, no final, eu estar usando B? Seja aqui ou aqui. Então, a gente tem que ver que nós temos dois caminhos, né? Então, eu vou pegar o primeiro caminho. Eu comecei no A, né? Então, qual a probabilidade de eu chegar aqui, dado que eu comecei no A? 70%. Então, 70%. Vezes, agora, eu estou no A, quero ir para o B. Essa probabilidade é de 30%. O caminho 2, eu ter mudado, comecei no A e eu mudei para o B. Então, qual a probabilidade de eu chegar no B, dado que eu comecei no A? 30%. Mas agora eu estou no B, né? Quero ir para o A. Então, qual a probabilidade de eu ir para o A, dado que eu estava no B? 0,2. Ou seja, 0,3 vezes 0,2. Então, aqui eu tenho 0,21, né? E aqui eu tenho 0,06, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Vou somar as probabilidades, né? Então, somando essas probabilidades, eu tenho 0,27, ou seja, 27%, certo? Ah, né? Ou seja, 27% de eu ter começado no A e agora está usando a marca B. Tá? Então, a gente vê que a independência, né? Ou seja, aquilo que a gente falava no começo, ela continua valendo agora, né? E agora, quem começou usando B? Qual a probabilidade de no segundo mês, né, estar usando a pasta A? Então, comecei no B. Aqui foi meu início, né? Aí eu vim para cá. Então, a probabilidade de. Então, eu tenho duas possibilidades, né? Ou seja, eu comecei no B para cá.
era 0,2 e para cá era 0,8. Né? Agora, daqui continuar no A era 0,7 e aqui 0,3. Né? E ele quer terminar no A, né? Então ele começou no 0,8, ele quer terminar no A. Então eu estou no B, eu quero ir para o A, era 0,2. Então a probabilidade que ele está pedindo também tem dois caminhos. Então, o primeiro caminho, né? Eu estou no B e quero chegar no final do segundo mês no A. Então, é 0,2, ou seja, do B para o A. E agora eu estou no A, a probabilidade de continuar no A é de 0,7, ou seja, 0,14, ou 14%. E o meu segundo caminho, eu estou no B, né? E continuei no B. Então, eu fiz essa primeira transição. Agora eu vou para a segunda transição. Bom, eu estou no B, mas agora eu quero voltar para o A. Fiz essa transição. Então, o que que eu tenho? Tenho 0,16. Então, se eu somar tudo, a probabilidade de começar no B e terminar no A é de 30%.